Nauru, o país menos visitado e mais solitário do mundo, localizado no meio das vastas águas do Oceano Pacífico e aparecendo apenas como um pequeno ponto no mapa, é a menor república independente. Durante todo um ano, aproximadamente 200 pessoas visitam esse país. Comecei essa jornada chegando ao aeroporto de Istambul 3 horas mais cedo. Primeiro peguei um voo de 13 horas e meia para São Francisco. Depois de uma escala de 7 horas, peguei outro longo voo de 13 horas para Nadi, nas Ilhas Fiji, e esperei novamente em uma escala de 7 horas. Com quase 75% de seus assentos desocupados, o voo para Nauru de Nadi levou 4 horas e meia para chegar. E a minha jornada interminável de 48 horas finalmente chegou ao fim. Este é o país menos visitado do mundo. Mesmo os países mais próximos estão a milhares de quilômetros daqui. Assim que desembarco na ilha, preciso aguardar o próximo voo de partida, agendado para quase uma semana depois. Viajar por mar também não é uma opção. Nauru é cercada por enormes recifes de coral, impedindo que grandes navios se aproximem da costa. Até recentemente, os moradores desta ilha isolada tinham tanta riqueza que nem sabiam o que fazer com ela. Rica em depósitos de fosfato, em 1975, Nauru se tornou o país com o maior PIB per capita do mundo, levando em conta a taxa de inflação atual. Hoje, no entanto, nessas terras destruídas, onde não é possível cultivar frutas e legumes, os alimentos processados e gordurosos se tornaram o padrão. No topo das estatísticas globais, Nauru é reconhecida pela Federação Mundial de Obesidade como o país mais obeso do mundo, com cerca de 60% de seus cidadãos acima do peso. A Organização Mundial da Saúde também informa que Nauru tem a maior taxa de consumo de cigarros do mundo. O esforço do governo para manter a mídia estrangeira longe do país é bastante óbvio. Embora a taxa de inscrição padrão seja de $50 australianos, jornalistas e profissionais de mídia são submetidos a uma taxa de $8.000 australianos como medida dissuasória. No momento em que entrei no país, as autoridades policiais imediatamente classificaram meu drone. Você deve ter notado algo estranho na perspectiva aérea da ilha. Eles desencorajam a captura de imagens aéreas de Nauru. Filmar aqui não será fácil, por causa de uma verdade suja que Nauru tem tentado esconder, que você conhecerá nas cenas a seguir. Estou na região de Yaren agora. Como a área da pista e a rodovia estão bem próximas uma da outra, é bem comum que os carros deem lugar aos aviões aqui. Os pedestres são alertados sobre o risco de jatos durante o processo de aterrissagem e decolagem. Isso ocorre porque o país é tão pequeno que o aeroporto em forma de faixa se estende por toda a costa sudoeste da ilha. E esse aqui é o aeroporto. Se eu quiser entrar nele, basta pular uma cerca. E é isso. Fácil, né? A área total da ilha é de apenas 21 quilômetros quadrados. Leva no máximo 20 minutos para dirigir por todo o país de carro. E cada viagem retorna ao seu ponto de partida, pois há apenas um anel viário. A polícia está em patrulha o tempo todo. Como não quero chamar atenção, entrei em contato com a única agência de turismo do país e começarei a explorar a ilha com guia. Segundo a agência, apenas 1 ou 2 turistas chegam à ilha por mês. Portanto, os números reais são muito menores dos que os declarados na internet. O que vocês fazem para passar o tempo livre aqui na ilha? Voleibol. Então, o que vocês fazem no tempo livre na ilha? Anything we want to do. Tipo o quê? Fishing, sleeping, eating. O que eles mais comem? Chinese food. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woohoo! Get out of here, boy! Embora não seja frequentemente visitada por turistas, Nauru tem sido a parada favorita para as aves migratórias há séculos. Embora se acreditasse que a ilha tivesse recursos limitados, seu solo continha um tesouro chamado guano, feito de excrementos de pássaros e micro-organismos marinhos. Em 1899, o geólogo alemão Albert Ellis descobriu que este planalto tinha reservas de fosfato de alta qualidade, tão valioso quanto o ouro. O fosfato é uma matéria-prima que aumenta a produtividade na agricultura e durante a Primeira Guerra Mundial, a Austrália rapidamente anexou e transformou Nauru em um campo de mineração no exterior, exceto pela breve ocupação do Japão em 1942. O fosfato extraído foi vendido ao mundo por anos a preços extremamente baixos. Some old people say that this cell here, Japanese used to pile people in and then close it up, put some gasoline from the rooftop and then burn them in there. Those who don't want to work for them. Esta ferrovia, que o tempo está prestes a apagar, foi construída em 1907 para transportar minério de fosfato do interior para o porto na costa oeste. Quando Nauru conquistou a independência em 1968, cerca de 35 milhões de toneladas cúbicas de fosfato haviam sido extraídas de suas praias. É difícil de acreditar, mas no século passado, as frutas e vegetais que chegaram às mesas de muitas pessoas em todo o mundo foram cultivados com o fosfato extraído do solo desta pequena ilha. Depois de ganhar a independência, Nauru obteve uma riqueza significativa, e muitos nauruanos, cujas terras seriam usadas para a mineração de fosfato, pararam de trabalhar aguardando o dia de se tornarem milionários. Milhares de trabalhadores da China e de outras ilhas do Pacífico foram recrutados para realizar trabalhos árduos nas condições adversas e quentes das minas de fosfato. Nauru tinha uma renda per capita de cerca de
176 mil dólares até o ano de 1975, enquanto na principal economia do mundo, os Estados Unidos, eram cerca de 44 mil dólares. Corrigindo seus valores para a atualidade, Nauru conseguiu estabelecer um estado de bem-estar social, onde não havia impostos. Educação, transporte, serviços de saúde e até mesmo moradia foram fornecidos gratuitamente. Yeah, I've seen my grandma come out of the bank with the pillowcase. They put all their money inside and just walk out with the money. Spend it all up. Ouvi dizer que uma vez um policial comprou um Lamborghini e não conseguiu entrar nele, ou ficou muito apertado e jogou fora. É verdade isso? Yes, that's true. Even some of the cars are bought for just decorations. Quando os nauruanos de repente ficaram ricos, um frenesi de consumo começou. E esta pequena ilha foi preenchida com os mais recentes modelos de carros. Ao longo da estrada, nos deparamos com uma coleção de carros de luxo do passado abandonados. Cadillacs, Jeeps, Land Rovers. Estes são apenas alguns dos veículos que os residentes da ilha usaram para corridas e diversão nesta estrada. É quase como um cemitério de carros aqui. A camada de ferrugem neles indica quão distantes estão seus dias de glória. Desde que cheguei, os nativos têm me avisado para tomar cuidado com os pitbulls abandonados que vagam pelas ruas. Anteriormente uma raça bastante apreciada, alguns residentes da ilha adotaram esses cães com entusiasmo, apenas para depois abandoná-los nas ruas. Junto com os cães, mais animais que não estavam originalmente presentes em Nauru também foram trazidos ao longo do tempo. Gatos, galinhas e porcos são animais que a população local começou a criar relativamente há pouco tempo. Quando os mineiros arrancaram as árvores e escavaram o solo fértil, todos os organismos vivos foram prejudicados. O solo não é adequado para agricultura nem construção. E agora eles enfrentam consequências terríveis desse problema. O terreno de Nauru é cheio de covas, algumas com até 15 metros de profundidade, e picos de calcário, que se estendem do centro da ilha até as áreas costeiras. Nenhum produto agrícola pode prosperar nessa terra estéril com seu alto nível de acidez. Os nauruanos dependem de alimentos enlatados altamente processados do exterior, principalmente importados da Austrália, para se sustentar. A expectativa média de vida do povo de Nauru é de 64 anos. Uma dieta de baixa qualidade fez Nauru manter o título de nação mais obesa do mundo por anos. Há 150 anos, essa ilha, quando ainda não havia sido descoberta pelo Ocidente, era autossuficiente. Mas agora eles terceirizaram tudo. 97% dos homens e 94% das mulheres estão acima do peso ou são obesos. O problema da obesidade em Nauru é como uma epidemia. Nas ruas, nos restaurantes, nos mercados, vejo pessoas lutando contra o excesso de peso. Em uma população onde 45% sofre de diabetes, as amputações são comuns. Há cartazes de conscientização em todo o país. As prateleiras das lojas estão vazias, como você pode ver. Os produtos são importados a cada 6 semanas. É um luxo ter frutas e vegetais frescos na ilha. Uma couve-flor custa 18 dólares australianos. E uma melancia custa 61 dólares australianos. Muitos aqui gostam de consumir produtos de carne que os países ocidentais se recusam a vender ao seu próprio povo e os comercializam como caldas de peru para os nauruanos. Essa parte do animal, que tem 75% de gordura pura, não é nada nutritiva. A falta de área habitacional é outra desvantagem da mineração de fosfato. A destruição deixou 80% de Nauru inabitável, espremendo seus estimados 14 mil habitantes numa área costeira de apenas 4 quilômetros quadrados. Esta é a Lagoa Buada, a única região preservada da ilha, oferecendo uma janela para o passado. Nauru já foi coberta por essa vegetação exuberante, mas agora tudo se foi. Aqui ainda é possível avistar bananeiras, pandanos e abacaxis. Erguendo-se como esculturas, as formações rochosas de corais na costa de Nauru chegam a 5 metros acima do mar. O fundo oceânico é coberto por rochas de corais mortos, que se estendem por cerca de 200 metros da costa. Isso impede que grandes navios atraquem, e muitos deles estão submersos, tornando-se visíveis somente quando o mar recua. Isso possibilita que as pessoas andem até centenas de metros na água e caçem peixes. Com a destruição das árvores, as temperaturas médias aumentaram para cerca de 30 graus Celsius durante todo o ano. Na ilha, onde os ventos de monção exercem influência sazonal, a chuva e as condições climáticas se entrelaçam. No entanto, Nauru carece de rios ou córregos. Os moradores têm acesso limitado à água doce. O país produz 2 milhões de litros de água potável diariamente, tratando a água do oceano usando osmose reversa nessas usinas de dessalinização. Um lago subterrâneo chamado Mokawel. Encontrar a entrada desta caverna sem a ajuda de um morador local é um desafio, pois sua entrada é bastante estreita. Em tempos de guerra, o povo de Nauru usava este lugar tanto como abrigo quanto para acessar água potável. Está cheio de latas e cacos de vidro. Este lago subterrâneo não é mais um suprimento confiável de água potável. Qual era a religião antes do cristianismo? It's the god here. There's the altar on top side. If they give it food, it will come into life and then it will bring them what they were asking for. Tem alguém que ainda acredita em Burhak? Some. They believe that this water here, and they've witnessed that if you come and take a dip,
It will heal your skin or maybe some other diseases. Não há capital oficial no país. No entanto, o distrito de Aren contém todas as instituições, como a Casa do Parlamento, as embaixadas, a única delegacia de polícia do país, o departamento de bombeiros e o aeroporto. Existem apenas 11 escolas aqui, incluindo 3 escolas de ensino médio e uma universidade do estado. Quase todos na ilha são fluentes em inglês. Os habitantes locais falam nauruano como primeira língua. Por exemplo, o próprio nome Nauru tem origem no termo nauruano anauero, que significa eu vou à praia. Como se diz olá. E como você está? Eu vim até o prédio do parlamento, de onde Nauru é governado. Ao contrário do cenário formal esperado, ele reflete a atmosfera descontraída da ilha. Não havia segurança na entrada, eu tive permissão para tirar fotos e gravar vídeos com meu celular. Com apenas 19 cadeiras, o parlamento de Nauru é um dos menores do mundo. Se eles soubessem sobre as cenas que mostrarei mais tarde, provavelmente pensariam 2 vezes antes de me deixar entrar. Na década de 1970, o governo de Nauru percebeu que suas reservas de fosfato estavam acabando e imitaram as nações ricas em petróleo do Oriente Médio, investindo em propriedades no exterior, incluindo o Nauru House em Melbourne, o Nauru Tower no Havaí, o Pacific Star Hotel em Guam, o Pacific House em Washington, o The Grand Pacific Hotel em Fiji e muito mais. No entanto, a corrupção e a má gestão colocaram o governo em um déficit de milhões de dólares por ano ao longo da década de 1990. E as economias de fosfato rapidamente se tornaram fumaça. Um esforço para sustentar seu bem-estar social, o governo pretendia transformar o país num paraíso fiscal e se envolveu em escândalos de lavagem de dinheiro com cartéis de droga, com a máfia russa e organizações como a Al-Qaeda. Nauru emitiu licenças para mais de 400 bancos estrangeiros sob um sistema que não exigia ramificação e permitia a manutenção de registros opcionais. Durante esse período, a máfia russa lavou pelo menos 70 bilhões de dólares através dos bancos em Nauru. Como resultado das pressões internacionais, o país pôs fim às atividades bancárias ilegais e foi obrigado a usar uma economia baseada em dinheiro desde 2004. O dólar australiano é a moeda oficial de Nauru. Apenas alguns caixas eletrônicos no país também não têm dinheiro. Eu trouxe dinheiro comigo porque os cartões de crédito também não são aceitos aqui. Devido às medidas de combate à lavagem de dinheiro, somente um banco australiano opera no país. À medida que o ano 2000 se aproximava, as reservas de fosfato acabaram e a exportação de fosfato caiu para 1% em comparação com seu período de pico. O Banco Central do país entrou em colapso e suas propriedades no exterior foram vendidas, uma a uma. Vemos as máquinas de escavação em ação à medida que avançamos pelo topside. O país continua a extrair fosfato em pequena escala. Se eles descobrirem outra mina de fosfato aqui, você apoiaria a mineração? I'll just say leave the nature alone, because even Nauru now digging to the ground, we're gonna sink. 52% da população vive na linha de pobreza ou abaixo dela e tenta sobreviver com a ajuda da igreja. Em áreas de baixa renda, o estresse desencadeia altos níveis de consumo de tabaco. 1 a cada 2 indivíduos com mais de 15 anos consomem cigarros na ilha. Há um total de 5 praias na ilha, boa parte coberta por pneus e lixo. Em 2001, Nauru concordou em aceitar refugiados indesejados da Austrália em troca de apoio financeiro. Cerca de 1.000 refugiados, a maioria de ascendência afegã, iraquiana e iraniana, foram transportados para Nauru e detidos por tempo indeterminado. No topside, onde não há sombra suficiente das árvores, as pessoas foram forçadas a ficar em tendas de plástico durante anos, sob o sol escaldante, sem acesso à água limpa. Muitos tentaram escapar das condições desumanas e miseráveis e de um futuro incerto, acabando com suas próprias vidas. Os que mais sofreram com essa situação foram as crianças, que eram a maioria nos acampamentos. A Austrália estava gastando uma média de 550 milhões de dólares por ano para manter esses acampamentos. Em outras palavras, o governo de Nauru obteve um lucro de 50 mil dólares para cada refugiado mantido em cativeiro na ilha. Ao tentar chegar a essas áreas ocultas, de repente surgiram barricadas em meu caminho. Eles bloquearam todas as estradas que levavam aos acampamentos localizados em 3 pontos diferentes no topside. Mas encontrei uma maneira de fotografar do lado de fora. Por cerca de 2 décadas, esses acampamentos testemunharam inúmeras vidas perdidas devido à negligência médica, acidentes e suicídio. Relatórios recentes indicam que esses lugares agora não estão completamente sozinhos. No entanto, os moradores locais não têm conhecimento sobre esse assunto. Atualmente, Nauru está contando os dias para se envolver numa mineração em alto mar em colaboração com a Metals Company, sediada no Canadá. Seu plano é extrair pedras polimetálicas, que crescem em apenas alguns milímetros por milhão de anos. Essas pedras, contendo metais como cobalto, níquel, cobre e manganês, encontrados em baterias, serão a fonte de energia do futuro próximo. Os cientistas alertam que essas operações de mineração colocam a vida marinha em risco e poderiam potencialmente reduzir a capacidade do oceano de absorver carbono e acelerar as mudanças climáticas. O vídeo de Nauru que você acabou de curtir é o último vídeo que compartilharei aqui. A partir de agora, todo o meu conteúdo será publicado apenas no meu novo canal. Acabei de lançar meu último vídeo, La Rinconada, o povoado humano mais alto do mundo. La Rinconada, o lugar habitado mais próximo do céu na Terra, onde as pessoas vivem
vivem acima das nuvens. Nesta altitude extrema de 5.100 metros, a atmosfera fica significativamente mais rarefeita e os habitantes locais vivem com apenas 50% dos níveis normais de oxigênio. Seus corpos evoluíram para produzir 2 vezes mais células sanguíneas que o nosso. Nesta terra árida, nem mesmo uma única árvore consegue sobreviver devido à baixa pressão atmosférica. Esta cidade, situada nos Andes peruanos, está a uma altitude até 300 metros superior ao Mont Blanc, que é o pico mais elevado dos Alpes europeus. Clique aqui agora para assistir o meu mais recente vídeo. E enquanto você estiver lá, certifique-se de se inscrever no meu novo canal. Agradeço pelo seu apoio neste canal. Vejo você lá para a nossa próxima emocionante jornada.